Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo nessa noite em 2 Tessalonicenses, começando no versículo 3. Eu vou pregar algumas coisas nessa noite que não gosto de pregar e não quero ou desejo pregar. Mas eu não sou quem é o autor daquilo que Deus passa, eu sou apenas um mensageiro, nada mais do que isso. E estou aqui porque Ele quer, para entregar a palavra dEle. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 até o 10. Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica e disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Não estou pregando sobre arrebatamento nessa noite, mas isso diz claramente que o anticristo não pode ser revelado até que a igreja seja removida. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quero usar como tópico as palavras do apóstolo Paulo, tiradas do versículo 7. O mistério da injustiça. O mistério da injustiça. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nessa noite peço que o Senhor me ajude a estar como profeta. E oro para que o Senhor me ajude, para que minha língua se torne como a pena do escritor e meus lábios como labaredas de fogo. Oro por esse povo, Deus, me ajude a não violentar tua palavra, mas dizer somente aquilo que devemos dizer. Senhor, nos ajude a diminuir enquanto o Senhor cresce. E peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Deus me salvou quando eu tinha 8 anos, de uma forma estranha, na frente de um cinema, em uma cidadezinha que eu chamo de casa, lá em Louisiana, mais ou menos 3 horas, um sábado à tarde, em 1943. Alguns meses depois me batizou no Espírito Santo e eu estava conversando com a Francis outro dia sobre a nossa neta, que quando você assistir isso, ela já vai ter 8 anos, a mesma idade que eu tinha quando o Senhor me batizou no Espírito. E eu me lembro da fome que eu tinha até quando criança. Eu me lembro de uma forma vívida, como se fosse ontem. Quão faminto eu estava por Deus, o quanto busquei o Espírito Santo. Eu lembro do que passou pela minha cabeça, eu lembro da minha busca, da minha fome, da minha sede. E eu
me perguntei se ela teria a mesma fome, a mesma sede. Em 1949 foi. 1944 eu tinha 9 anos. Em uma reunião de oração em nossa pequena igreja, uma igreja no bairro ruim da cidade, pequena e insignificante, pelo menos para o mundo. Mas Deus, uma manhã, 9 horas, começou a falar através dos meus lábios da invenção de uma bomba. Uma bomba que seria tão poderosa que destruiria cidades inteiras. 1944, ainda que o projeto de Manhattan na época já estivesse acontecendo, o mundo não sabia a respeito da invenção dessa bomba atômica que estava para ser lançada. Eu lembro daquele altar, eu lembro daquele lugar, manhã após manhã, o Espírito de Deus em profecia falava ao meu coração e falou de uma morte que ia destruir uma cidade inteira. Eu vi aquela bola de fogo, eu vi a fumaça, eu vi os mortos, vi a agonia, o sofrimento e a dor. A profecia parcialmente se cumpriu em agosto de 1945, quando o Long Boy e o Fat Boy foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, destruindo totalmente essas duas cidades. E o resultado foram 200 mil a 300 mil casualidades no Império Japonês. Desde a época que Deus me chamou para a mídia, rádio e televisão, nessas cruzadas para a cidade toda, tenho visto o mover de Deus, eu tenho visto o Espírito de Deus tocar não só essa nação, mas o mundo. E hoje a igreja está dividida bem no meio, basicamente. Existe muita coisa que podemos falar sobre isso, mas resumidamente podemos descrever como duas partes: uma que crê no mover, na manifestação, na demonstração e operação do Espírito Santo, e o outro lado que basicamente nega o mover e a manifestação e a operação e demonstração do Espírito Santo. Eu quero falar primeiramente nessa noite, nessa mensagem, ou em meio a essa mensagem, a declaração de Paulo quando ele diz que virá uma apostasia primeiro. O termo apostasia não quer dizer largar a fé ou deixar de segurá-la, mas quer dizer que a pessoa vai segurar com menos força, um declínio espiritual, de uma forma que aquilo que já esteve no coração da pessoa vai diminuindo cada vez mais. Uma apostasia, quando você vê, mas ainda está meio obscuro, você ainda sente, mas é um sentimento mais fraco. Eu não quero mencionar isso hoje para o mundo denominacional, e eu vou falar disso depois. Mas eu queria primeiramente dizer isso para o povo pentecostal. Não quero ser bobo, não quero ficar argumentando por discutir, mas sei do que falo. A mensagem pentecostal, e com isso não quero dizer uma denominação ou uma comunhão ou um movimento, mas a mensagem de Deus vinda do Espírito Santo é a mensagem do momento. Nos últimos dias ele disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele está fazendo isso hoje de formas muito grandes. E tem algo que devemos entender: o derramar do Espírito Santo quer dizer muitas coisas, mas uma das coisas que quer dizer é que é um sinal
que as coisas estão para acabar, estão para se concluir, Jesus está voltando. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas é um sinal para o mundo que largou a Deus e a esqueceu dele, que está para acabar. Deus está pronto para concluir, que é um sinal para o não crente, que Jesus está para voltar em breve. Entretanto, tenho assistido esse mover de Deus, que naturalmente está centrado em seres humanos, pois é para isso. Naturalmente existem líderes espirituais e movimentos e comunhões acontecendo no fluir do Espírito. Agradeço a Deus muito mesmo, pelo que tenho visto e o que já vi, e pelo que acredito que ainda verei. E vou sempre agradecer a Deus. Como mencionei rapidamente há um minuto atrás, quase que todos os dias da minha vida, desde que Ele me salvou, me trouxe para Jesus como um garotinho, que ainda que foi em uma pequena igreja, num bairro ruim da cidade, insignificante, desconhecida pelo mundo, nada de chique, nada de luxo, não tinha riqueza ou cultura, mas graças a Deus o poder do Espírito Santo estava lá, e eu sempre vou agradecê-lo por isso, vou sempre louvá-lo por isso. Mas vejo sinais de alerta, sinais de perigo que estão nessa apostasia, sinais que me deixam chateado, que apertam o meu coração. O trabalho de Satanás que não para tentar atrapalhar essa grande mensagem de arrependimento e poder no batismo com o Espírito Santo. A mensagem que está tocando o mundo. Eu vejo, machuca, mas nessa noite quero falar apenas da ponta do iceberg, 3 detalhes. Em nossos movimentos e comunhão pentecostal, que está alcançando o mundo, que está tocando milhares e milhares de milhões, hoje muitas pessoas parecem estar largando a dependência total no Espírito Santo e crendo na educação. Isso me chateia. Estava em Los Angeles, na Califórnia, outro dia em uma cruzada, e eu estava perto da Rua Azusa. Foi quando caiu o Espírito Santo na virada do século. Quase que caiu ao mesmo tempo em Azusa, lá em Los Angeles, Houston, Topeka, Winnipeg, até lá na China. Parecia ser uma explosão simultânea do poder de Deus. Ele começou a tocar vidas e corações de almas famintas, enquanto se cansavam de pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas, e chegavam diante dele com o coração faminto, por um Deus que estava vivo, um Deus que podia viver no coração do povo, e um Deus que poderia fazer coisas grandiosas. Foi o começo do cumprimento do 2º capítulo de Atos. O Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Entretanto, na grande maioria, a maioria das pessoas que experimentam o enchimento do Espírito Santo nessa época eram da classe econômica social mais baixa. Ouviu? A maioria não era educada, e por causa disso, a reação natural das igrejas estabelecidas era ver esse fenômeno com dúvida. Consideraram uma modinha, um tipo de fanaticismo, e eram chamados de santarrões do deita e rola, entre outros nomes. E é interessante, escuta só. No primeiro derramar do Espírito Santo em Jerusalém,
não foram os aceitos socialmente falando, ou os representantes da igreja, da hierarquia, que foram escolhidos por Deus para servir como aqueles que trariam avivamento. Foram homens comuns e iletrados, pessoas simples, que era visto como inferior pela sociedade da época, que trouxeram avivamento. Sim. Somente depois que outros começaram a entregar a vida para Jesus. E hoje, durante esse derramar do Espírito de Deus, Deus escolheu chegar a um segmento da sociedade aonde não há uma forma ou uma beleza para que possamos desejá-los. Quando você olha para o estabelecimento, quando começou a vir essa chuva do Espírito, não se vê universidades, ou nomes importantes, ou grandes catedrais envolvidas ali. Ouviu bem? Somente pessoas que acreditaram em Deus e tiveram a coragem de crer na palavra dele. E esse movimento explodiu, e explodiu de fato. Começou a fluir nas áreas religiosas mais respeitadas, e uma sede por uma educação estabelecida começou a se introduzir. E hoje, uma tentativa muito grande de envolver uma educação mais elevada nos círculos pentecostais é a ordem do momento. Eu não sou contra a educação, estamos construindo um seminário bíblico. Mas será que essa educação mais elevada não vai atrapalhar o fluir e o movimento do Espírito Santo? Hoje em dia vemos universidades teológicas e seminários que viraram as costas para Deus. Pregam humanismo secular, estão zombando da palavra de Deus claramente, ensinam o que não deve. Você tem que se perguntar como a luz e as trevas podem se misturar, e por aí vai. O que será que Deus pensa em relação a trazer os filisteus para o Santo dos Santos? Não quero julgar ninguém, mas fico alarmado quando parece que alguns, se não todos, das comunhões pentecostais estão promovendo a educação mais elevada. Alguns aparentemente pensam que a resposta para os problemas, e temo que a verdade é que ela não tenha nenhuma resposta. Se tem algo de errado com a educação mais elevada? Não, Deus não vai recompensar a ignorância. Mas pode se tornar algo errado se começarmos a buscar naquilo, ao invés do Espírito Santo, a resposta. E quero enfatizar que Deus usou nossos patriarcas pentecostais, mesmo sem educação. Ele os usou independente de ter educação, mas Ele os usou assim mesmo, de uma forma mais efetiva, mesmo em sua condição iletrada, pois não tinham uma educação mais alta para esperar nela, mas tinham que olhar para a fonte, que é o Todo-Poderoso, que ainda é capaz de responder oração e fazer milagres. A maioria das pseudo-denominações já passaram por esse caminho, e creio que é um fator muito grande em meio a elas. E se seguirmos esse caminho, vamos cair também. Conversei com um grande missionário que me falou outro dia a respeito de um certo país. Está tudo bem, porque várias pessoas ali, os missionários que ele mencionou, têm doutorados. Eu olhei para ele e pensei: do que é que esse homem está falando? Em nome de Jesus, me ajuda aí. Quero homens cheios do Espírito Santo, homens ungidos pelo poder de Deus, homens tocados pelo poder do Espírito Santo, homens pelos quais o Espírito Santo flui, o rio de Deus flui. É a necessidade para nossas igrejas, nossos púlpitos, nossos auditórios, nossas catedrais, nossos templos, homens cheios do Espírito Santo. Charles Finney escreveu dizendo que os homens não devem ser ordenados a pregar, a não ser que tenham poder do alto. Glória a Deus, aleluia, poder do alto.
Estou aqui para te dizer que demônios estão zombando dessa educação mais elevada, nossas habilidades e talentos. O único poder que espíritos demoníacos do inferno escutam é o poderoso nome de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Não, eu não sou contra a educação, não somos contra uma educação mais elevada, mas não dá resposta para aqueles que buscam nela a resposta dos problemas desse mundo. Só a unção do Espírito Santo pode libertar os cativos. Outro dia eu estava conversando com o David Wilkerson. Eu disse: Dave, a maioria das pessoas não querem escutar muitos pregadores hoje. Estavam todos calados até que ele resolveu falar. Ele estava no banco de trás do meu carro e falou: eu não culpo ninguém, eu também não ia escutá-los não. Você não está olhando nessa noite para um evangelista que acabou de sair do campo de golfe. Você não está olhando para um evangelista que está investindo em casas. Você não está olhando para um evangelista nessa noite que está tentando conseguir outro diploma, mas um evangelista que chorou diante do trono de Deus, que tem vivido uma vida em santidade, que diz: Deus, enche a minha alma, que o fogo do altar venha arder no meu coração, até que eu escute do céu, até que Deus fale, porque só Deus pode satisfazer a sede do coração da humanidade hoje. Deus nos dê homens que ouviram do céu, pregadores que ouviram do céu, homens que ouviram do céu, nos dê pregadores que ouviram do céu, evangelistas que ouviram do céu, pastores que ouviram do céu. Eu quero perguntar a vocês, pregadores que me assistem pela televisão, se sua igreja fechasse amanhã, o diabo ia ficar triste? Deus nos dê pregadores que colocam o diabo para correr e o diabo fica com medo deles. Glória! Pregadores que dizem o que querem dizer e falam com autoridade, homens que conhecem esse livro e que creem em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu me canso desses showzinhos da TV, eu me canso de seminários, eu me canso de tanta coisa que diz que é cristianismo hoje. Estou preocupado com o nosso fluir pentecostal está parecendo com o que não pode resolver os problemas do mundo. Em segundo lugar, você não vai gostar desse aqui. Houve uma época quando a igreja, direção do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, mas hoje estamos esperando a ajuda dos cientistas. A igreja se tornou uma agência de referências. Referimos os bêbados para alcoólatras anônimos. Mandamos quem tem distúrbio emocional procurar um conselheiro. Mandamos quem tem problema no casamento para o seminário. Mandamos o maluco para a clínica psiquiátrica. A igreja manda o doente para os hospitais, o neurótico para os terapeutas. Deus nos ajude, nos tornamos uma grande unidade de referência. Vamos trazer Jesus de volta para as igrejas. Aleluia! Quando Ele colocava a mão nos doentes, eles eram curados. E a Bíblia ainda diz que a oração de fé cura o enfermo. Quando levavam os doentes a Ele, não levavam ao psiquiatra, mas levavam para Jesus. E Ele dizia: em meu nome expulsarão diabos, em meu nome vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão se recuperar. Em meu nome você vai falar coisas poderosas, vai ouvir e responder oração em meu nome. Glória a Deus.
A igreja é para resgatar o que está perecendo e morrendo. Deus não nos mandou construir hospitais, mas mandou esvaziá-los. Glória! Escute o que eu estou falando. Hoje o pregador bem educado conhece de psicologia ou de sociologia, e isso me deixa enjoado. Psicologia moderna é ensinada pelas universidades. Me escute, psicologia moderna é ensinada nas universidades. É baseada no humanismo secular, na evolução e no ateísmo. E tentamos colocar a palavra de Deus em meio a essa estupidez e chamamos de aconselhamento cristão. Na verdade, é apenas um humanismo cristão. E pode ser o maior cavalo de Troia de todos. Algumas mulheres estão pensando: será que eu joguei meu dinheiro fora indo para psiquiatra? Você jogou no lixo. Psicologia moderna tenta curar todos os nossos problemas e é popular na igreja, popular no seminário, popular na teologia, popular em todas as denominações, popular em movimentos pentecostais, porque nos dá aceitação aos olhos do mundo. Quando incluímos em nossos cultos e funções, nós já não somos mais aquele povo esquisito e fanático, impondo as mãos sobre as pessoas e orando em uma língua estranha, e em nome de Jesus, e exigindo que eles sejam curados, mas agora estamos como os outros. Veja bem, a igreja um dia já foi um centro de atividade de oração. Acreditávamos que oração resolvia, acreditávamos em um Deus que respondia oração, acreditávamos em clamar, mas hoje a reunião de oração agora passa a ser um tipo de mini seminário, com muita pouca oração. Antes de A.W. Wilson morrer, ele me falou, construiu aquela grande igreja em Kansas City, no Missouri, e disse: irmão Swagger, os policiais vieram bater na minha porta. E ele perguntou: qual o problema? E falaram: alguém reclamou contra a sua igreja. Hoje em dia, misericórdia, ninguém reclama contra nossas igrejas. As reclamações que temos agora é que o ar-condicionado não está funcionando. Ou o sistema de som está muito ruim. Misericórdia, nossas igrejas, nossos pregadores, nossa pregação, como vivemos, nossas vidas estão tão antagonistas para o inferno que fazem os demônios ficarem bravos, e deixam os diabos bravos. Tem que fazer o diabo ficar doido e fazer com que o poder das trevas tremam de medo. Ele disse: eu não entendo. O policial falou: está vindo da casa que está aí perto da sua igreja. E ele falou: é ali que a gente ora. O policial falou: não sei qual o problema, mas a reclamação diz que parece que tem muita gente chorando. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mas mudamos de cavalo hoje em dia. Agora o centro de atividade da igreja está em volta do aconselhador. Grandes igrejas têm grandes centros de aconselhamento. Todos os membros são encorajados a encontrar com conselheiros. Por isso a história que estão resolvendo os problemas de todos os membros, uma vez devem ter falado com eles até eles morrerem. Veja bem, sempre tem algo na mente do homem que quer conquistar tudo sozinho. Queremos nos salvar ou contribuir com a nossa salvação.
também queremos nos ajudar. Sentimos que de alguma forma temos respostas para o problema. Adicionamos diplomas em nossos nomes, colocamos placas na porta e impressiona algumas pessoas. Mas na análise final o coração ainda está solitário e vazio. Porque, senhoras e senhores, não tem como fazer isso sozinho. Outro dia recebi uma carta de um jovem que estava muito chateado comigo e era pentecostal, era até um pregador. Ele disse: seus métodos não dão certo. Você já ouviu uma estupidez desse tamanho? Estão dando certo faz 6.000 anos. Deram certo com Pedro, com Paulo, com Silas, com Barnabé, com Abel, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Salomão, com Davi, com Samuel. Deu certo para todos esses grandes heróis da Bíblia, está funcionando até hoje. Isso vai te chatear. Em sua carta ele me falou que uma pílula era a resposta. Porque um psicólogo cristão tinha passado a prescrição da pílula que resolveria esses problemas. Quero fazer uma declaração que vai deixar todo mundo irado. Trabalhei dias para encontrar. Não tenho certeza se existe esse negócio de psicologia cristã. Suspeito que as duas palavras não se encaixam na mesma frase. Existem cristãos e existem psicólogos, mas não sei se os dois podem estar juntos. Você me assistindo pela televisão pode dar risada se quiser, pode fazer chacota se quiser, mas eu conheço um caminho melhor. Eu conheço um caminho melhor, um avivamento antiquado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega no coração da pessoa e o olho enche de lágrima e o poder de Deus entra no coração e começa a acabar com o problema e a pessoa se ajoelha aos pés da cruz e Jesus faz uma obra no seu coração e na sua vida, e eles têm um avivamento como antigamente no profundo da sua alma e se levanta livre, se levanta feliz, se levanta cheio, transbordando de alegria, cheio do Espírito Santo. É a maior psiquiatria e psicologia que o mundo já conheceu. E vou dizer outra coisa: Princeton, Yale e Harvard não podem adicionar nada nele. Eu não concordo com você. Isso me deixa tão chateado que eu não vou nem dormir. Eu estou certo. Concorda comigo se quiser, mas estou certo. Se todo pregador do mundo discordar de mim, eu estou certo. Se todo seminário discordar de mim, eu estou certo. Porque eu estou de pé nesse livro que tenho em minhas mãos. E eu ainda estou dizendo que a Bíblia é o maior livro de psicologia que o mundo já conheceu. E o Espírito Santo é o maior psicólogo que a humanidade já conheceu. E a palavra de Deus e o Espírito Santo são os únicos que podem te ajudar. E não existe esse negócio de psiquiatria ou psicologia. Nossas igrejas pentecostais estão caindo nessa armadilha. E o povo da ciência do comportamento substituiu o Espírito Santo. Nunca tivemos tantos seminários de casamento e mais divórcios estão acontecendo. Já notou? Deus me ajuda com esse último aqui. A música, vou te perturbar, vou te chatear, você vai ficar doido. É o que eu faço, é isso que Deus me paga para fazer. Reprovar e repreender.
A música sempre foi uma parte integral da mensagem pentecostal. Quanto mais perto o povo chega de Deus, mais eles cantam para Ele. As Carolinas sempre foram estados cantores. Por isso que vocês fazem parte do cinto da Bíblia. Vocês cantam dele. Que amigo temos em Jesus. Maravilhosa graça, quão doce é o som. Eu vou guardar a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Não faz diferença se são igrejas pentecostais ou batistas. Estamos cantando sempre. Se você perde a canção, você perde a glória. E não sobra nada. Mas fico perturbado e com vergonha do que hoje se passa por música cristã em alguns círculos pentecostais. Ligo a minha televisão outro dia e vi uma menina vestida com uma calça de couro apertada. E as luzes piscando e a banda parecia um bando de roqueiro. E a fumaça estava pipocando ali atrás. E ela estava rebolando, como se estivesse trabalhando em uma boate do Texas. E cantando uma música que falaram que era cristã. E eu fiquei olhando para aquilo e fiquei com vergonha. Meu coração até doeu na hora. Porque é uma música evangélica. Não. Eu não sou contra o ritmo. Eu sei que algumas igrejas pensam que o toque de um órgão velho no fundo denota um certo tipo de espiritualidade, mas não é por aí. Mas eu creio que a música de Deus é para adorar a Ele. É para adorar com ela. Tem que trazer uma alegria ao seu coração. E tem que trazer uma alegria no seu coração para expressar o louvor. Mas me machucou. Olhando para aquilo, uma melodia esquisita que a letra nem fazia sentido. Nem dava para entender o que estava sendo dito nas palavras ali. E uma melodia estranha, uma música que falam que é rock cristão contemporâneo. Recebo várias cartas hoje tentando justificar, chamando a música cristã de música rock. Não há como justificar chamar uma música que o Espírito Santo deu de música cristã, de rock cristão. Escutou? Eu ligo a televisão e lá está outro grupo, uma igreja de um outro estado. E meu Deus, nunca vi nada assim na minha vida. E fui criado no Pentecoste e vi algumas coisas estranhas. Estavam cantando uma outra música estranha. E a câmera piscava e as garotas estavam ali rebolando em todo o palco. Fiquei olhando para aquilo, falavam que era dança interpretativa. Você não crê em dançar no Espírito? Claro que eu creio em dançar no Espírito. Mas creio quando o Espírito Santo aqui empolga a pessoa. Quando Ele é quem faz a coreografia. E quando recebemos do Espírito Santo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Um homem, um dos líderes da música contemporânea me falou na Califórnia outro dia: eu admito que música cristã contemporânea não é para adorar com ela. E eu falei, então era para quê? Ele falou, é só para entretenimento. Aí eu falei, irmão, quando você usa Deus e você não adora Ele, você abusou de Deus. Escuta. Eu estava na mesa outro dia com 2 irmãos batistas que eu respeito e tive que abaixar minha cabeça de vergonha e tive que admitir que a maioria do rock cristão que sai nas rádios hoje em dia vem dos artistas pentecostais e das igrejas pentecostais. Um pregador me falou outro dia, você é contra isso porque você não se importa com os nossos jovens. Talvez o problema é que eu me importe mais com eles. Veja bem, quando o assunto é rock, minha família começou o rock
quase os matou, mas eles começaram isso. Eu vi os corações quebrados, eu vi os corpos quebrados, eu vi os caixões, eu vi a morte, eu vi a destruição, eu vi a dor. Estou aqui para te dizer que essa música cristã de rock, olha, não vai ajudar a igreja. É a mesma coisa da música secular para o mundo. Não dá. Eu falei que ia te chatear. Uma mulher escreveu pra gente outro dia falando: eu fui pro meu pastor e perguntei por que não cantamos canções como Há Poder no Sangue, ou Glória ao Nome dEle, ou Maravilhosa Graça. E eu não estou falando de uma igreja estranha, estou falando uma que eu conheço. E ele falou pra ela: não cantamos mais isso aí já é antiquado. Cantamos as novas músicas contemporâneas, tipo judaico. Irmão, quando o poder, o sangue, maravilhosa graça está antiquado, eu vou embora dali. Isso para mim nunca vai perder a validade. Levarei também eu minha cruz, levarei também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Maravilhoso é o som da graça maravilhosa. E já falaram para mim que é para ganhar os jovens, ganha os jovens, que nada é igual cachaça para ganhar o bêbado. Deus me ajuda. Apostasia, 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 apostasia. Em segundo lugar, alguns pensaram que eu acabei, não é? Ele disse: uma apostasia virá primeiro, e então o homem do pecado seria revelado. Satanás está tentando parar essa mensagem pentecostal, esse mover de Deus, tentando enfraquecer, tentando atrapalhar e tentando diluí-lo. E quando a apostasia vier, então o homem do pecado será revelado, o anticristo, e hoje o espírito do anticristo está no mundo. Escuta. A política exterior americana tem experimentado uma grande quantidade de desafios no mundo inteiro, deixando o Ocidente muito vulnerável. O homem do pecado está no mundo, estava no mundo nos dias de Paulo, mas está cada vez pior hoje em dia. Quase 40 anos atrás, conselheiros do departamento falaram que o Mao Zedong, ele era um reformador e não comunista, e perderam a China. Na Guerra da Coreia, as mesmas pessoas declararam que o comunismo deve ser contido e não derrotado. E o Ocidente perdeu a Coreia do Norte. E depois apoiamos vários tipos de guerras que os comunistas queriam traçar com dinheiro americano. E quando o pessoal da Hungária queria largar o domínio soviético em 56, os Estados Unidos não quis ajudá-los. O Departamento do Estado, fundado e apoiado pelo New York Times, entregaram Cuba ao Castro. Insistiram que a paz podia ser comprada através de transferências tecnológicas na USSR. No Vietnã, argumentaram que o comunismo tinha que ser contido e não derrotado. Então, a Camboja e o Vietnã foram perdidos e hoje estão sofrendo muito e ninguém parece importar. Angola e Moçambique também foram entregues a monarquias marxistas, pois não houve intervenção dos americanos. E o pseudo-programa de direitos humanos do Jimmy Carter foi suficiente para entregar o Irã e Nicarágua para os comunistas. E eles também não consideram que isso é aplicado a nenhum Estado comunista. Entregamos o Canal do Panamá e depois entregamos a Rodésia, passando para marxistas, o Mugabe.
E hoje, o cenário é pior do que nunca. Deus falou ao meu coração hoje, conhecendo certos termos, me disse que os Estados Unidos da América está entrando em seus tempos mais difíceis. Você pode se perguntar como o que acabei de pregar tem a ver com tudo isso. Tem tudo a ver. Os antigos líderes da União Soviética, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Sherienko, eram grandes assassinos e sabíamos o que esses homens eram. Eles eram homens que matavam massas. Mas o homem que tem o cargo mais alto na União Soviética hoje é o único homem que já passou ali, que estudou a propaganda extensivamente. Ele é especialista em... propaganda. O Gorbachev, Mikhail Gorbachev, ele usa ternos americanos de $900. Sua esposa se veste como a Jackie Kennedy. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha disse: podemos negociar com esse homem. Ele fala, ele dá risada, ele abraça, ele é um homem atraente. E os populistas nos Estados Unidos exigem que nos assentemos em uma mesa de conferência e estamos para entrar no período mais difícil que essa nação já passou. Porque a fome e a busca pelo domínio mundial não diminuiu nem um pouco, é o que o urso soviético quer. Ainda odeia os Estados Unidos da América e ainda querem dominar o planeta Terra. Comunismo. O espírito do anticristo. Não, ele não é o anticristo. Mas ele vai enganar muitos. Como homem nenhum enganou, e a América vai acreditar, a não ser que a igreja ore como nunca orou antes. Estamos no período dos tempos mais difíceis que já vimos. O homem do pecado revelado. O engano, o espírito do anticristo. Hoje, o sistema de educação pública nos Estados Unidos está dominado pelo humanismo secular. Em nossas escolas públicas, estou tentando te mostrar como está o espírito do anticristo operando. O que está para acontecer nesse mundo e o que já está acontecendo, preparando tudo. A terra do valente, a terra do livre. Em nossas escolas públicas, que pagamos com os impostos, o dogma evolutivo é ensinado como um fato científico para nossos garotinhos e garotinhas. Eliminando Deus. Deus não existe, não existe Deus, céu, inferno, juízo. A Bíblia é apenas um livro antiquado de fábulas antigas. O homem veio dos macacos. Eles ensinam seu filho e sua filha. Ensinam autonomia para crianças de 5, 10, até 15 anos por aí. Ou seja, dizem que eles são sua própria autoridade em questão de morais e valores. Eles não têm que ser convencidos por pais, por pregadores, pela igreja. São sua própria autoridade. E estamos vendo uma geração de crianças aonde 1000 por dia na América tentam suicidar.
Ética situacional. Os inteligentes ensinaram às crianças que não existem absolutos, o que é certo, o que é errado, o que é preto, o que é branco. Tudo depende. Se a população estiver muito alta, então lance o aborto e mate nenéns. Se isso não funcionar, então mate os mais velhos. É a ética situacional. Nada é certo, nada é errado. É o que ensinam os seus filhos nas escolas públicas. O cristianismo é negado, é ridicularizado. Dizem que não existe sobrenatural, ou Deus, ou salvação, ou céu, ou inferno, ou Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Ensinam a seu filho que a única deidade está no homem. Em nossas escolas públicas ensinam liberdade sexual. Educação sexual pública é promovida e podemos até chamar de imoralidade sexual pública, pois ensina educação sexual sem moral, sem modéstia, sem vergonha, sem nenhum tipo de abstência. Nos dizem que o sexo é uma função animal. Consequentemente, o aborto e sexo antes do casamento, homossexualismo, tudo é aceito, é o que ensinam nas escolas públicas. Eu quero te dar um recado, minha jovem. Você vai evitar muito problema se seguir esse livro aqui, ó. Sexo antes do casamento é errado. Deus quer que o seu amor esteja com a união do seu marido. Homossexualismo é errado, é pecado. Não importa o que a escola pública ensina, o que o psicólogo ensina, o que educadores ensinam, o que o psiquiatra ensina, homossexualismo é pecado. Escuta aqui, não existe esse negócio de criança homossexual. Isso não existe. Eu te desafio a provar que estou errado, viu? Não existe esse negócio de garotinho ou garotinha homossexual. Alguns ficam assim depois que ficam mais velhos, porque algum homossexual o atrai a uma vida de pecado e prisão. Mas não existe criancinha homossexual, nem garoto, nem garoto. Estão ensinando em nossas escolas públicas liberdade de leitura, falando que a criança deve escolher o que quer ler. Se é pornográfico, deixa ler. Livros cheios de palavrões. E nossas escolas públicas estão ensinando a morte. O conceito é apresentado que depois da cova não há esperança. A implicação aqui, você tem que aproveitar a vida agora. Pode beber e comer, porque depois que morrer já era. Isso é mentira. Você foi criado na imagem de Deus. Você não é um animal. Você tem uma alma. Você tem um espírito. E vai viver para todo o sempre. A morte não é o fim de tudo. Nós pagamos os impostos para apoiar e financiar uma educação humanista, uma educação ateísta, para fazer lavagem cerebral em nossas crianças. Considere então que eu te disse resumidamente o que está sendo ensinado em nossas escolas públicas. Vou te falar o que não pode ser ensinado em nossas escolas públicas hoje. Nossas escolas públicas hoje não aceitam que Deus é o Criador e a deidade de Jesus Cristo. Não podem ensinar isso. O ensino que Deus no princípio criou os céus e a terra, Deus criou o homem, isso não pode ser ensinado como um tópico científico em nossas escolas. Absolutos morais não podem ser ensinados. A perspectiva bíblica na sexualidade também não pode. Não podem ensinar que o homossexualismo é errado nas nossas escolas públicas. Não pode se ensinar que existe vida eterna, um juízo, um inferno, céu nas escolas públicas. E tem mais. Se tiver uma forma humana de colocar seu menino, sua menina em uma escola particular, coloque ele ali. Se tiver como fazer isso, coloquem ele ali. O espírito do anticristo. Eu tenho que andar rápido.
Não somente o comunismo está chegando, o recesso terrível, diabólico, esse esforço de controlar o mundo através da escravidão. Escravidão. Não só o Conselho Nacional de Educação, mas a mídia está derramando o espírito do anticristo em nossa casa dia e noite. 65% dos chefes da mídia acreditam que a televisão deve ser usada como uma força para a reforma social. Ou seja, monarquia descarada, socialismo e totalitarismo socialista. A mesma porcentagem em cima que programas de entretenimento na TV não devem só para entreter, mas influenciar o público a aceitar sua visão do que eles consideram uma sociedade ideal, uma sociedade sem Deus. É por isso que a mídia não gosta de mim. Porque eu falo para o mundo exatamente o que vocês são. – 93% dos representantes da mídia não vão para a igreja de ninguém, protestante, católica ou judeu. 93% nem passam na porta da igreja. 93% dos representantes da mídia não estão afiliados com a igreja alguma. 85% dos representantes da mídia admitem que são liberais, um termo sinônimo do humanismo secular, que é um termo sinônimo do ateísmo ou do agnóstico. E tem mais, hein? Socialista e o comunista. 40% dos representantes da mídia admitem abertamente que são a favor de uma forma socialista de governo. Como falei, socialista, o termo usado por aqueles que são marxistas ou comunistas. 92% dos representantes da mídia são a favor de deixar homossexuais ensinarem nas escolas públicas. 75% dos representantes da mídia acreditam que os Estados Unidos é um poder imperialista que explora países do terceiro mundo. Mentira. 93% dos representantes da mídia são as pessoas que levam seus jornais e escrevem nas revistas e decidem o que você vê na televisão e o que você escuta no rádio e lê no jornal. 90% dos representantes da mídia são a favor de aborto quando quiser. 54% dos representantes da mídia não acham errado ter sexo antes do casamento ou viver sem se casar com outra pessoa. O espírito do anticristo. E por último, Paulo disse o mistério da iniquidade que opera. Existem dois mistérios na Bíblia. Um é o mistério de Deus, como Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo na forma de homem aqui para a terra, para viver como homem, morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. É um mistério, como Ele nos amou. E tem o mistério da iniquidade, como Satanás um dia foi um dos maiores querubins de Deus, virou as costas para o Criador de todos os tempos, e começou uma revolução contra Deus, trouxe o pecado para esse mundo, e como ele está cheio de ódio, Paulo chamou de mistério de iniquidade, e disse que alguns se desviariam da fé, largando ela rapidamente. A maioria das igrejas que tem os sinos tocando hoje, nos domingos de manhã, já não acreditam mais nesse livro. Não acreditam mais no livro dessa Bíblia, só acreditam em uma religião humanitária. A maioria não acredita em Gênesis quando diz que Deus criou, chamam de mito, católicos e protestantes. Escutando espíritos sedutores, doutrinas de demônios, falando mentiras, hipocrisias e com a consciência cauterizada, dizendo que são líderes espirituais. O terceiro capítulo de Apocalipse, segundo e terceiro, Jesus deu a João na ilha de Patmos
a visão das 7 igrejas. A última igreja da Laodiceia, escuta com atenção aqui, a última igreja, para acabar com a era da igreja, para acabar com a época da igreja, Jesus já não está mais na igreja. Ele está do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Ouviu bem? Jesus, o cabeça da igreja, disse: eis que estou à porta e bato, tentando entrar. E ele disse: se você deixar eu entrar, vou entrar, cear com você e você comigo. O tempo está acabando. Os livros estão para se fechar. Chegou a hora. Você não tem muito tempo. Ele disse: o que for fazer, faças rápido. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, entreguei o meu melhor nessa noite. Estou te pedindo que a porta seja aberta e corações famintos e sedentos te deixem entrar. Estou pedindo hoje, ó Deus, que o teu Espírito venha penetrar nos corações das milhares de pessoas que estão aqui hoje. E peço em nome de Jesus Cristo, de cabeça baixa e olhos fechados, o sol está se pondo. Eu sei do que eu estou falando. Deus já me falou, eu sei. Ele me falou outro dia: eu vou atrasar o juízo um pouco. A América deve ser julgada, mas eu vou adiar esse juízo um pouco. Porque quero trazê-los para mim o máximo que eu puder. Sua esposa já ora por você faz muito tempo. Seu tempo está acabando, ande rápido. Jovens, as coisas desse mundo não têm nada para você. Jesus é dono de tudo, ande rápido. É melhor você vir. Alguns estão brincando com isso faz muito tempo. Ele está te falando: entre logo, a tempestade está chegando. Me escute, a tempestade está chegando. Estou sentindo, eu sei do que eu estou falando. Chegou a hora, esse é o momento. Endireita a sua vida com Deus. Arrume a sua casa. Certifique-se do seu chamado e eleição. Entre na arca. Ouviu? Entra na arca. A chuva está vindo, a tempestade está vindo. Ele nos disse claramente que está vindo. É melhor andar rápido. Já estou ouvindo o relâmpago e ouvindo o trovão também no céu. O Espírito Santo está dizendo: entrem rápido, vamos todos a bordo. Quantos aqui embaixo podem dizer: não estou vivendo corretamente? Eu sou uma dessas pessoas aí. Preciso de oração. Eu preciso de aceitar a Deus. Eu preciso parar de brincar de igreja e levar a sério. Tem pecado na minha vida que eu preciso me arrepender. Preciso de Jesus. Quantos podem levantar a mão aqui embaixo? Ore por mim. Rapidamente aqui embaixo. Nas arquibancadas, quantos à minha direita podem levantar a mão? Estou vendo suas mãos. Continue levantando até lá em cima. Até lá em cima. De cima a baixo. Ore por mim. Quero que todo cristão aqui ore. Olha, creia em Deus comigo. Eu confio em sua oração. Sei que alguns aqui sabem orar. Toque Deus comigo agora, enquanto temos esse longo altar aqui no mundo inteiro. E o Espírito Santo de Deus está entrando em cidades na China, na Ásia, na Europa, na África, América Central, América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, México. Ore comigo agora. Quantos aqui à direita, levante suas mãos. Preciso de oração. Quantos aqui, lá atrás, continue levantando,
Aqui no lado esquerdo, quantos podem levantar a mão? Obrigado, Deus ama você. Ore por mim, ore por mim. Continue levantando a mão, obrigado. Lá atrás, quantos? Muito obrigado. Deus ama o seu coração. Enquanto milhares de pessoas cheias do Espírito Santo estão orando, e quero os milhões que estão assistindo pela televisão, creiam em Deus comigo também. Quero que todos nesse lugar se levantem, por favor, todos aqui de pé. Nessa noite eu vou pedir a todos que levantaram as mãos. Eles vão cantar daqui a pouco, há espaço na cruz para você. E quero pedir a todos que levantaram a mão em todo esse ginásio, vou pedir você para vir. E quando você vier, creio que Deus vai tocar seu coração e você vai ver. Você vai ver essa arca que Noé construiu. A porta está aberta. O Espírito Santo está dizendo: anda. A chuva já começou a cair. Já estou vendo as nuvens escuras no céu, e também vejo os relâmpagos no céu. Deus está dizendo para você e dizendo para o mundo inteiro que chegou a hora. Ouviu bem? Para o mundo inteiro, não só para você, mas para o mundo inteiro. O tempo está acabando. Eu quero que você venha. Quero que você venha enquanto eles cantam agora em todo esse ginásio. Venha.